meus queridos irmãos, sejam bem-vindos. Em nome do nosso Senhor Jesus, que a paz do Senhor esteja com vocês. Eu sou a missionária Sônia Oliveira e a minha missão aqui hoje é trazer uma palavra de avivamento para o teu coração. Eu quero profetizar em nome de Jesus que você vai sair daqui hoje com a mente transformada. E você vai mudar a tua vida. Se você crê, declare: eu creio. Mas antes de eu te entregar essa palavra, eu quero te fazer um grande convite. Um convite muito especial. Você que ainda não se inscreveu neste canal, quero convidar você para se inscrever e vir fazer parte deste canal que foi criado para você. Este canal tem sido uma grande bênção de Deus na minha vida. É aqui que Deus tem me instruído a instruir o povo dele. E eu espero poder te ajudar a continuar e a não desanimar. Entenda, Deus está com você. Gálatas capítulo 5, versículo 14 diz assim: toda lei se resume num só mandamento. Ame-se o seu próximo como a si mesmo. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Enquanto eu estava buscando as respostas para muitas coisas que estavam erradas na minha vida, o Espírito Santo começou a abrir a minha mente, abrir o meu entendimento e me fazer compreender o porquê de muitas coisas estarem erradas na minha vida. Esse versículo em Gálatas capítulo 5, versículo 14, é algo assim que nos mostra a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós venhamos viver em harmonia uns com os outros. Deus nos criou não para vivermos em guerra, mas sim em paz. Quem quer nos ver em guerra é o diabo, que coloca um contra o outro, que mente para você, mente para o seu marido, jogando você contra o seu marido contra você. O diabo vai criando situações na nossa mente, nos fazendo duvidar, nos fazendo questionar. Ele vai se movendo vagarosamente na nossa vida, criando situações onde tem gerado na tua casa muita briga, muita contenda, muita desunião. Isso está afetando não somente você e seu marido, mas está afetando seu filho, está afetando a sua família. Porque a vontade do diabo é esta: matar, roubar e destruir tudo aquilo que Deus construiu. E a família é o projeto mais lindo e mais poderoso que Deus criou. E é na família que o diabo tem atacado, são os relacionamentos que o diabo tem feito de tudo para destruir, porque quando ele consegue destruir o teu relacionamento com teu marido, junto vai destruir o relacionamento com teu filho. Porque o teu filho vai ficar contra você ou vai ficar contra o pai. Se torna uma grande confusão. O inimigo vai tentar botar culpa ou no marido ou na esposa. O diabo vai confundir a cabeça do filho. Isso vai trazer muitas dores, muitas consequências. Então, quando ele consegue atingir um casamento, ele consegue atingir muitas pessoas. Então, ele quer que nós venhamos viver sempre em contendas, em conflitos. E é por isso que Deus, ele diz que toda lei se resume num só mandamento: ames o seu próximo como a si mesmo. Primeiro mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e depois amarás o seu próximo como a ti mesmo. Eu demorei a entender isso, porque muitas vezes a gente vive dentro do nosso casamento
como se o nosso marido fosse nosso inimigo, como se a esposa fosse a inimiga. Deus não uniu você e o seu esposo para serem inimigos, mas sim para ser amigos um do outro. A esposa como auxiliadora. Maridos, cuide das suas esposas. Ame suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Só que hoje nós não vemos mais isso. As esposas não querem mais se submeter aos maridos, os maridos não amam mais, não respeitam mais suas esposas. Então, quando isso acontece, é um tsunami, vai destruindo tudo. Ah, missionária, mas ser submissa, o que é ser submissa? Não é você se humilhar para o seu marido. É você compreender seu marido. Eu e meu marido, no começo, eu não sabia ser submissa. Eu queria que as minhas vontades prevalecessem. Eu dizia, eu jamais vou me submeter às tuas vontades, tu não manda em mim. E a gente tem muito esse hábito. Ah, submissão é fazer tudo que o marido quer. Não, submissão é você ser sábia. E saber conduzir o teu casamento de uma forma sábia. Não é brigando que você vai conseguir nada. Não é gritando que o seu marido vai te ouvir. É você falando manso. Você ouvir ele. Porque nós mulheres gostamos de falar, a gente não gosta de ouvir. Às vezes a gente só quer falar, a gente não ouve. E quando a gente fala, a gente não fala, a gente grita. E a gente não sabe conversar só um assunto. Quando a gente vai conversar com o marido da gente, a gente traz tudo ao mesmo tempo. E o homem, ele tem uma mente diferente da mulher. Então, você precisa olhar para o seu marido e ver que ele não é o teu inimigo. Você precisa olhar para a tua esposa e ver que ela não é tua inimiga. Você precisa amar ele. Você precisa amar ela. Você precisa respeitar ele. Você precisa respeitar ela. Precisa haver uma cumplicidade, uma união de ambas partes, para que esse casamento dê certo. Eu estava com muitos problemas no meu casamento por causa disso. Eu e meu marido, nós não nos dávamos bem. Na verdade, era eu. O problema estava em mim. Eu reconheço isso hoje. Eu e meu marido, eu não concordava com nada que meu marido fazia ou falava. E isso trouxe muitos conflitos diários para a nossa vida. E isso afetava diretamente o nosso filho, negativamente. Toda a briga, toda a situação estava trazendo para o Felipe. Na época, o Felipe, ele tinha 2 anos e a gente brigava muito, discutia muito. Na verdade, desde a minha gestação, o Felipe, ele nasceu uma criança agitada, uma criança carente, sabe? E meu filho começou a desenvolver muitas situações como ansiedade, agitação, por causa da situação que eu vivia e o meu marido dentro de casa. E até que um dia Deus falou para mim: você precisa viver em amor. Você precisa viver em união. Você precisa amar o seu marido como a si mesmo. Em João capítulo 4, versículo 18 diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança o medo fora. O verdadeiro amor, ele se submete à mudança. O verdadeiro amor, ele joga fora tudo que não presta e traz tudo que é bom. Quando o Espírito de Deus me revelou que eu precisava amar o meu marido em vez de odiá-lo, de brigar com ele, porque muitas vezes a gente passa a odiar aquela pessoa que a gente ama, porque não concorda com aquilo que ela faz ou fala. Mas o Espírito Santo foi revelando esse entendimento através desse versículo,
E eu perguntei a mim mesma: eu não estou amando o meu marido como eu deveria amar, eu não estou respeitando o meu marido como eu deveria respeitar? Jesus disse sim. Você precisa amar, olhar para ele, se colocar no lugar dele, compreender ele. Você precisa fazer isso para que haja transformação na sua vida. Porque nesse caso sempre é nós mulheres que mais sofremos, porque muitas vezes o nosso casamento termina porque nós desistimos. O homem ele leva uma relação tanto que a mulher suportar. É difícil o homem desistir, quem desiste é a mulher. E quando nós mulheres decidimos lutar pelo nosso relacionamento, decidimos realmente lutar pelo aquilo que queremos, Deus está disposto a nos ajudar. Mas primeiro, precisamos colocar no lugar da briga, do medo, da insegurança, o amor. Amando o nosso próximo, amando o nosso marido, amando o nosso irmão, amando o nosso inimigo, como a si mesmo. Ande em amor. Estava faltando amor na minha casa. Estava faltando respeito na minha casa. Compreensão na minha casa. Mas quando eu reconheci isso, no lugar de tudo aquilo entrou o amor. Eu comecei a compreender meu marido, eu comecei a respeitar meu marido e a nossa vida começou a mudar. O amor de Deus é perfeito, mesmo quando nós não somos. Então eu quero hoje aconselhar você, mulher, principalmente você, mulher, a colocar o amor acima de tudo, a olhar para o seu marido e amá-lo mesmo com seus defeitos e erros. Se colocar no lugar dele, talvez ele precise de ajuda. Você conhece a palavra, talvez ele não. Esse era o meu caso. Eu conhecia a palavra, meu marido não conhecia. Deus queria usar a minha vida para mudar a vida dele. E assim Deus quer fazer na tua vida. Enquanto você não compreender isso, você vai continuar tendo problema. Mas se você compreender isso, e a partir de hoje se submeter a colocar o amor sobre todas as coisas, e compreender que Deus tem poder para fazer isso, o verdadeiro amor vai lançar fora toda essa bagunça, toda essa situação. Jesus entrará e mudará a tua história. Creia nisso, em nome de Jesus. Senhor, nesse exato momento eu oro por esses casamentos, por essas esposas, por esses maridos, por esses filhos, por esta família, que está vivendo um tempo de dificuldades, um tempo de desunião. Eu sei que estou falando com mulheres que estão no casamento, meu Pai, totalmente destruído. Elas estão tentando com a força do braço. E não é com a força do braço. É pelo amor, pela oração, pela súplica, Senhor. E assim como o Senhor alcançou minha mente, renovou minha mente, me mostrou o caminho, me instruiu, instrua ela. Capacite ela, fortaleça ela, restaure ela, para que através da vida dela, a sua família seja salva. É o que eu te peço neste dia, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Você que crer, diga eu creio, eu vou praticar isso, eu vou vencer em nome de Jesus. Deixa aqui o teu nome, teu pedido de oração, deixa aqui o nome do teu marido, o nome da tua esposa. Eu vou estar intercedendo pela vida de vocês, crendo que o mover de Deus vai se mover aí na tua casa. As portas vão se abrir, as situações vão mudar e essa história será mudada. Terá um final feliz. Em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor.